Surpresa que a campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República ela esteja se valendo das revelações a respeito do Lulinha. E, inclusive, segundo a apuração do repórter Kevin Lima, aqui do Metrópolis, o Lulinha vai ser uma das principais linhas de ataque do senador contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E não apenas o filho, mas também o ex-assessor Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola. Os dois vão ser usados como bodes expiatórios para tentar recuperar entre os eleitores um sentimento antipetismo que já vimos várias vezes em outras eleições. Mas a gente sabe também que o Flávio Bolsonaro não tem teto de vidro. O senador tem vários fantasmas que rondam a sua campanha. Basta lembrar do pedido de milhões de reais feitos ao banqueiro Daniel Vorcaro para supostamente financiar o filme sobre o pai e as antigas acusações de rachadinha no gabinete dele na época de deputado na Assembleia Legislativa do Rio. Qual enredo vai ser mais forte? Quem vai nos ajudar é o cientista político Magno Cal. Magno, muito boa tarde. Como eu disse e pergunto para você, a gente tem visto uma guerra de narrativas. De um lado, o Lulinha trazendo aí novamente problemas para a campanha do pai, Luiz Inácio Lula da Silva, e do outro, o Flávio Bolsonaro, que além dessa relação íntima com o Vorcaro, que foi mostrada em maio, ainda tem toda essa acusação, como eu disse, né, de rachadinha que antecede aí a chegada dele aqui em Brasília. Quem vai vencer essa guerra de narrativas, essa palavra que as pessoas adoram usar hoje em dia? Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no Metrópolis. Quem vai ganhar é difícil, mas quem vai perder, com certeza, somos todos nós. Aliás, a gente já está perdendo com os dois candidatos optando por não irem ao debate. Acho que a gente já perde. Nesse momento em que eles se igualam, os dois recusando essa oportunidade de expor para os eleitores as suas visões, já prejudica o debate público imensamente. E reduzirmos a discussão a respeito dos próximos 4 anos a denúncias de corrupção trocadas entre um candidato e outro também está muito longe daquilo que o eleitor merece, daquilo que o brasileiro merece. Nas próximas semanas nós começaremos a ver a massa dos eleitores brasileiros se juntando a nós, que acompanhamos política um pouco mais de perto, para acompanhar as eleições. A eleição presidencial é de suma importância. E, no entanto, muito mais do que qualquer proposta, muito mais do que qualquer plano de governo, o que a gente vê sendo discutido é a honestidade de cada um. Quando, bem, a honestidade devia ser o ponto de partida, você devia ser, acima de tudo, honesto. Depois se discute as outras coisas, mas é a política que nós temos hoje no Brasil. A escolha de Flávio pelo bolsonarismo me surpreendeu quando aconteceu, apesar de Flávio ter o nome Bolsonaro, porque ele carrega toda essa bagagem anterior que você mencionou. Flávio é suspeito de promover rachadinha em seu gabinete quando era deputado estadual. Flávio tem a questão da loja de chocolates, a mansão que comprou em dinheiro, sem falar do caso do filme com Daniel Vorcaro, no momento em que o Vorcaro já tinha sido preso, no momento que o episódio do Banco Master estava fervendo, ele vai lá para pedir o resto do dinheiro. Então, era uma posição muito difícil. Flávio Bolsonaro começou essa campanha com uma carga muito pesada em termos de suspeitas de corrupção, mas agora um novo caso chega à antessala do Lula também. Embora o PT tenha um histórico bastante complicado em termos de corrupção, o presidente Lula estava pronto, junto com a sua campanha, para puxar esse tema para o centro do debate, já que quem estava com o holofote mirado para ele era Flávio. Agora, com o seu chefe de gabinete atuando como interlocutor, para dizer o mínimo, de uma lobista, e o seu filho operando, no mínimo, como sócio dessa lobista, é muito difícil essas questões não afetarem o presidente Lula. Ele pode até dizer que não sabia de nada, mas o tráfico de influência não necessariamente envolve o presidente da República. O crime de tráfico de influência ocorre de uma outra forma, sem precisar chegar nele ou chegando nele de forma passiva, em que ele não ativamente participe da combinação daquilo ali, mas que
o governo dele opte por uma empresa ou outra, por uma política pública ou outra. Então, essas investigações da Polícia Federal chegaram muito próximo do presidente Lula, em termos espaciais, em termos de gestão, tão próximo quanto poderia estar. A gente sabe, o Marcola era a pessoa que era o celular do Lula. O Lula não usa telefone celular, então o Marcola era o interlocutor do Lula, ele que levava os recados. Então era alguém muito perto. E a lobista, claro, viu essa proximidade como uma oportunidade de se chegar perto do poder. E sobre as visitas do Lulinha, acho que até há um tempo atrás, como o Tássio dizia, havia a justificativa de que era um filho visitando o pai, o filho visitando o trabalho do pai. Tudo bem, nenhum problema aí. Mas, quando esse filho passa a ser investigado por tráfico de influência, por se aliar com uma lobista que também tinha negócios com o chefe de gabinete do presidente Lula, a coisa muda de figura. Essas visitas passam a ser de interesse público. Então, esse caso tende a crescer. A gente está aguardando para ver como um lado e outro usarão as armas durante essa eleição, mas, em resumo, acho que quem pagará por isso será o eleitor, porque verá cada vez menos suspeitas de propostas de políticas públicas e verá muito mais suspeitas de corrupção e de outros crimes que ocorrem ao redor do poder. Magno, tanto você quanto eu, a gente trouxe aí que o Flávio Bolsonaro tem esse teto de vidro. Falando em relação ao banqueiro Daniel Vorcaro, você acredita que esse assunto ainda vai ser explorado pela campanha de Lula? Ou, de certa forma, como até disse um líder evangélico recentemente, as pessoas já estão esquecendo desse relacionamento tão íntimo deles dois? As pessoas certamente estão esquecendo. Há uma série de escândalos todos os dias. A política, por fama aqui no Brasil, já é vista como uma prática conectada à corrupção e as pessoas têm as suas vidas para ganhar. As pessoas vão para o trabalho, cuidam das suas próprias questões. Mas agora as pessoas passarão a prestar atenção nas eleições. Em breve nós começaremos a ter as inserções partidárias nos intervalos da televisão aberta. Nós teremos o horário eleitoral, que pode não ser tão influente quanto era anteriormente, mas o horário eleitoral pode virar corte para as redes sociais, e aí sim as pessoas se engajarão. É claro que Lula utilizará esses argumentos durante a campanha, principalmente porque é uma timeline muito ruim para o Flávio Bolsonaro. Muito ruim mesmo, é uma situação muito complicada, porque já se sabia que o Banco Master não era confiável. Muita gente no mercado, há bastante tempo, já sabia que o Banco Master não era confiável. E é impossível que o senador Flávio Bolsonaro não soubesse disso. A quantia pedida por Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro é absolutamente fora dos padrões do cinema brasileiro e aparentemente até fora do padrão do cinema aqui regional. As grandes produções de Hollywood têm um orçamento desse, mas não é o caso. A gente já viu o trailer do filme, então o montante de dinheiro já é bastante esquisito. Em terceiro lugar, Flávio vai visitar Vorcaro depois de Vorcaro ter ido para a cadeia. Estava com a tornozeleira eletrônica. Flávio foi lá. Flávio aparece pedindo dinheiro numa ligação, a voz dele está gravada. Flávio negou todas essas questões quando foi perguntado, acusou o jornalista de ser militante. Isso tudo aparecerá no horário eleitoral, tenham certeza. E é papel da campanha de Lula lembrar o eleitor que tem toda a razão de ter esquecido. São tantas coisas, o eleitor não tem nenhuma obrigação de lembrar isso. De colocar de novo essa timeline, esses encontros, essa sequência de fatos para o eleitor se lembrar. Como, claro, a campanha de Flávio Bolsonaro, não tenho dúvida alguma, resgatará lá de 20 anos atrás o Mensalão, resgatará o Petrolão, resgatará o governo da Dilma, resgatará Lula declarando apoio a Nicolás Maduro, pedindo voto para Nicolás Maduro. A gente vai ver muita sessão memória nessa campanha, porque os dois candidatos têm um passado que os coloca numa situação complicada para falar sobre corrupção.
Outro ponto que une aí as campanhas, além do fato de que elas vão explorar esses supostos casos de corrupção, seja de Lula, seja de Flávio Bolsonaro ou do entorno deles, é o fato de que tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro estão focando inicialmente no Sudeste. É óbvio que a gente sabe que estamos falando aí de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, são currais eleitorais gigantescos, existe sempre aquela até brincadeira, né, de que quem ganha em Minas ganha no resto do Brasil. Mas eu queria que você pudesse analisar, a partir da eleição de 2026, por que esses dois candidatos estão tão focados no Sudeste inicialmente. Rafael, me parece haver um cálculo no sentido de que a região Nordeste é fechada com Lula, é um lugar onde Lula tem conseguido obter uma vantagem bastante expressiva. Por outro lado, a região Sul é uma região que potencialmente ficará com Flávio Bolsonaro, ficou com seu pai há 4 anos, deve permanecer com a direita e, no final das contas, os votos acabam sendo disputados na região Sudeste. O Jair Bolsonaro venceu em São Paulo, venceu no Rio de Janeiro na outra vez. Nesse momento, o esforço da campanha de Lula é tentar diminuir a vantagem em São Paulo. E por que em São Paulo? Porque São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil. Uma vantagem alongada de Flávio Bolsonaro aqui em São Paulo poderá decidir a disputa, mesmo que Lula obtenha uma grande vantagem no Nordeste, por exemplo. Então, o foco está aqui agora porque há essa percepção de que a região que está em disputa, além de ser muito populosa, é claro, é a região Sudeste. E esse é um fenômeno que acontece em outros países também. Quando há um estado, quando há uma região que costuma votar repetidamente em um candidato, os candidatos tendem a fazer campanha nos chamados swing states, ou aqueles estados, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, que em certas eleições votam nos republicanos, certas eleições votam nos democratas. Então, as campanhas acabam se concentrando nesses locais onde há mais disputa. Então, isso acaba sendo repetido aqui na região Sudeste também. Mas é importante observar os movimentos que Flávio Bolsonaro tem feito em relação à região Nordeste. O voto bolsonarista cresceu lá na eleição municipal de 2024. O Flávio escolheu um candidato a vice-presidente nordestino e que tem mencionado a região Nordeste repetidamente em suas manifestações. Ontem mesmo, o candidato Alfredo Gaspar, candidato a vice na chapa do Flávio, esteve num evento e falou que é nordestino, que o povo nordestino está muito decepcionado com o Lula, que o povo nordestino quer prosperar. Então, há também um esforço deliberado da campanha de Flávio Bolsonaro para tentar diminuir essa distância que Lula, nesse momento, tem, segundo as pesquisas, na região Nordeste. Resta ver quais serão os movimentos de Lula em relação à região Sul, em relação à região Centro-Oeste, onde a candidatura de Lula tem mais dificuldade. Magno Cal, muito obrigado por participar de novo com a gente aqui no Agora Metrópolis. Por favor, vamos ver como é que vai ser essa campanha até o fim, porque parece que a gente já está falando sobre isso há meses e só começou. Falaremos por mais 42 dias no mínimo, Rafael. É sempre um prazer estar por aqui. Um forte abraço para todo mundo que nos acompanha e para você também.